Amém? Então, por gentileza, isso acontece pela palavra. Pega a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, verso de número 10. Eu quero conversar com você algumas coisas dentro do tempo que a gente tem. Quando se encontraram 1 Samuel capítulo 3, verso 10, vamos ler, diz a Bíblia: Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. Disse Samuel: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Senhor Jesus, sobre esta palavra nós vamos caminhar. Derrama sobre nós do teu Espírito, da tua presença, Jesus, e que esta manhã possa ter uma resposta do céu sobre a nossa história. Que vidas sejam reestabelecidas, corações sejam alinhados com a tua presença, Pai. Oh, aleluia. A tua presença é real neste lugar, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Fala conosco esta manhã da forma que somente o Senhor sabe falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus lindos, deixa eu dizer para você algumas coisas antes. Eu sou um pregador da palavra e me denomino assim porque creio que esse é o meu chamado. Agora, como pregador da palavra, nós somos portadores de mensagens, assim como todos os ministros que passaram aqui. Agora, existem linhas que se caminham. Por exemplo, é impossível, viu, pastor Josué, pregar qualquer mensagem que ele consiga não colocar a família no meio. Por quê? Porque faz parte do ministério. Quando você ouve, por exemplo, o Tiago Brunet, que é um amigo também, é impossível você ouvir o Tiago Brunet pregar sem ele falar sobre saúde emocional. Ou seja, existem linhas que se caminham, mas existem mensagens que não mudam. Existem mensagens que elas são perenes, como por exemplo, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela nos salvou. Ela é uma mensagem que nunca vai sair dos altares. Ela sempre será pregada e a cruz sempre estará na mensagem, mesmo falando de família, mesmo falando de saúde emocional, de qualquer coisa que você fale, a cruz é a base. A cruz de Cristo que nos comprou. Então, existem mensagens como essa que não mudam. Por exemplo, outra: Jesus voltará. Não, você não entendeu. Porque quando nós ouvimos uma frase como essa, a gente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então eu vou dizer de novo, tem oportunidade: Jesus em breve voltará. Oh, aleluia! Esse é o desejo da igreja. Nós clamamos por isso. Então, mensagens que não mudam. Meus avós ouviram, bisavós ouviram. Há 2000 anos estamos clamando sobre isso. Agora, as mensagens também são contemporâneas, ou seja, elas apontam a eternidade, mas nos ensinam a viver no tempo de agora. Agora, olha o desafio da palavra, porque as gerações mudam. Os problemas se alteram. Basta você ver que na sua adolescência os problemas já são totalmente diferentes dos adolescentes de agora. Os problemas mudam, as gerações transformam. E eu preciso encontrar a resposta para os problemas da minha geração na palavra. Ou seja, há 10 anos atrás eu tinha que encontrar a resposta aqui. Há 20 anos atrás a resposta estava aqui. Agora a pergunta: e hoje? E daqui 10 anos? Aleluia. A resposta continuará na palavra. Ou seja, há um escritor, eu não me lembro muito bem se foi Billy Graham que disse, mas alguém falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Ou seja, ela já sabe. Então, quando eu olho para isso, eu preciso entender as demandas da minha geração, e aí eu entro naquilo que Deus tem colocado no meu coração, que é olhar para a minha geração e entender as demandas de respostas, para poder ser então efetivo através do Evangelho, para responder à minha geração. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém confunde isso.
Alguns dias atrás alguém disse para mim: você é um pregador de autoajuda. Eu fiquei pensando, nossa, mas eu uso a Bíblia? E se a Bíblia não é o homem ajudando o homem, é Jesus respondendo a gente. Então, a autoajuda é o homem se autoajudando. Mas quando a gente coloca a Bíblia, não é o homem que se ajuda, é Jesus que entra com providência, é Jesus que é a resposta, é Jesus que orienta. Ou seja, não é autoajuda, é ajuda do alto. Então já tira isso aí, já muda tudo. E aí quando eu olho para a minha geração, eu sei os problemas. Eu fui no hospital essa semana retrasada, eu estava no hospital com muita gripe. E eu cheguei no elevador e olhei, estava no botão em cima: se você tiver síndrome do pânico, interfone que algum da nossa equipe vai buscar você para subir junto. Nós temos um problema claro aí, problemas emocionais. Como a gente percebe, problemas atrelados a síndrome de pânico, depressão. Hoje eu recebi uma mensagem, quando eu pousei aqui em Campinas, de uma das pessoas mais influentes do Brasil, que mandou para mim uma mensagem, que 4 horas da manhã Deus colocou para ele assistir um vídeo meu, sobre descanso. Não sei se você viu esse vídeo, sobre essa luta que nós travamos e que na verdade ninguém precisa disso, e que nós colocamos como prioridade aquilo que Deus não estabeleceu para nós. Se você ouvir o nome da pessoa, você vai dizer: não pode que ele viu. Pois é, viu, porque uma das demandas da nossa sociedade é justamente isso: pessoas que são escravas daquilo que Satanás colocou como meta, não daquilo que Deus estabeleceu como vida. Então, pessoas que vivem escravos dos sonhos dos outros, não dos sonhos deles. Tanta coisa que hoje são as nossas demandas, mas hoje eu gostaria de responder uma demanda. E eu quero, obviamente, ser responsável dentro da dinâmica. Afinal de contas, eu creio que hoje nós estamos falando para muitos solteiros aqui que ainda não casaram, que ainda não se relacionaram como desejariam. E eu vou te dizer uma coisa: ao passo que vocês hoje, eu creio que estão aqui e que têm o desejo de ter um relacionamento saudável, há muitos que nem isso mais querem. Deixa eu fazer uma pergunta com todo respeito, e eu quero te apresentar uma estatística. Quem aqui é filho de pai divorciado? Levanta a mão, por favor. Dá uma olhada à sua volta, levante a mão. Quem é filho de pai divorciado? Levanta a mão bem alto, sem vergonha nenhuma. Não tem problema. Deixa eu dizer uma palavra sobre você que não é minha, é a estatística. A estatística diz que você também vai divorciar. Você recebe essa palavra? Então repreende em nome de Jesus. Isso está repreendido em nome de Jesus. Ponto. Aí quando a gente ouve uma coisa dessa, você Satanás, cala a boca. Que não. Então a estatística diz para você: você vai divorciar. Repreendido em nome de Jesus. Quem é filho de pobre aí? Sabe o que a estatística diz sobre você? Você também vai ser pobre. Está repreendido em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, por mais que isso pareça simples, mas isso retrata uma realidade de pessoas que não rompem com os cenários de onde estão inseridos. E veja o desafio que eu tenho aqui esta manhã, e como isso é plausível, como existem pessoas que quem veio antes não deu certo. E deixa eu te contar, 99,9% das pessoas, quem veio antes não deu certo. É estranho dizer isso, mas nós temos milhões de motivos para tentar viver algo novo. E agora, a minha pergunta é possível sair de uma família onde tudo fracassou e ter um casamento extraordinário? Aleluia! Eu estou no meio de crente então eu vou dizer de novo: é possível eu sair de uma casa onde tudo fracassou e mesmo assim ter um casamento que é um farol para uma geração? É possível sair de uma casa sem estabilidade nenhuma, pobreza moral, emocional, financeira, e ter prosperidade na minha casa? Agora, você responde sim, baseado no quê? Me diga um texto.
Me conte algo, me dê um exemplo, diga, olha, se eu me basear aqui, eu creio. E aí que está, por isso que não é autoajuda. Não é eu dizendo para você, se você fazer isso, aquilo outro, você consegue. Não. Eu quero dizer para você, se você olhar para a palavra, e em especial aquilo que nós vamos chegar à conclusão aqui esta manhã, eu quero te dizer, em nome de Jesus, o teu casamento será extraordinário. Em nome de Jesus, haverá prosperidade na tua casa. E aí eu chego na resposta. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. A princípio não parece uma resposta, mas é. A Bíblia vai dizer, Deus veio e ali esteve e o chamou como das outras vezes. Grava isso. Deus vem, Deus se estabelece e Deus não altera a forma de chamar. Deus chama como das outras vezes e Deus fica até ser compreendido. Então, começamos uma caminhada para que você entenda onde é o destino dessa mensagem. Vamos voltar um pouquinho. Ana não tem filhos. Eu vou resumir um pouco. Eu poderia falar de Eucana, de Penina, mas calma. Vamos só na Ana aqui, tá bom. A Ana não tinha filhos. A dor maior de Ana é isso. Isso é a ausência de bênção de Deus. Mas Ana clama em oração. A Bíblia vai dizer que Ana vai até o templo, rompe o templo, se lança aos pés do Senhor e clama. A oração de Ana é tão sufocada por angústia que a Bíblia diz que Ana balbuciava as palavras. Só que no balbuciar de palavras, aonde ele não interpreta, Deus interpreta e responde. Deus responde e a resposta é Samuel. Veja, Ana recebe a resposta. A linguagem de conduta contemporânea diz, pega o menino, esfrega na cara de Penina, esfrega na cara do Eli, que disse que você estava embriagada, mostra para todo mundo que você estava certa o tempo inteiro e, bom, sabor de, olha só. But not. A forma que Ana faz é diferente. Ana leva Samuel aonde perguntou e recebeu a resposta. E diz, Eli, eu quero que meu filho seja criado na presença de Deus, perante você. Uau! Quando eu olhei isso, eu disse, essa mulher é extraordinária, sensacional, e sim, ela é. A atitude é linda, mas tem um problema, a execução é falha, porque o desejo dela não será atendido na casa onde ela colocou o menino. E eu vou te dizer o porquê. Porque quando eu vou para os versos a seguintes, principalmente no capítulo 3, verso 1, a Bíblia vai dizer, na casa de Eli, a presença de Deus era de muita valia, pois não havia visão manifesta. Sabe o que é isso? Ana tinha um desejo, eu quero que meu filho seja criado na presença de Deus, perante você, Eli, um homem de Deus. Só que Eli não era mais um homem de Deus, e a presença de Deus não habitava mais naquele lugar. Agora, observa uma coisa, Ana pegou o menino, após o desmame, e levou para um lar desestruturado, emocionalmente, moralmente. E eu não desrespeito o personagem, eu só estou contando a história que está na Bíblia. A Bíblia vai dizer, Eli tinha perdido a essência, tinha perdido a sensibilidade. Há um profeta que vai na casa de Eli no capítulo 2, coloca o dedo na cara dele e diz, ei, Eli, eu me cansei da tua casa, tu honra mais os teus filhos do que a mim. Sabe o que é isso? Em detrimento de Eli, escolheu honrar os filhos em detrimento de Deus. Honrou os filhos, sabe, em demasia. E, veja, na formação do caráter dos filhos, falhou. Mesmo honrando, dando preferência, ouvindo os filhos ao invés de Deus, deixou o negócio acabar com tudo. Perdeu a sensibilidade, perdeu o contato e perdeu a autoridade sobre os filhos. Ele é um pai que perdeu a moral dentro de casa. Então agora para pensar, se com Ofni e Finéias ele não tem moral, imagina com Samuel que é adotado. Imagina o nível de contato. Então eu quero só te estabelecer uma verdade aqui. Samuel, em breve, é fruto de uma estatística. Samuel vai ser um fracasso, porque está em um ambiente de fracasso. O mundo diz isso para nós. Você é fruto do seu meio.
Filho de pobre, pobre. Filho de rico, rico. Por isso que aquela música diz, é por isso que cada vez o rico fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Bom, 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 bom. Você sabe. É um louvor, né? Eu pensei que vocês não iam saber. Imagina. Tudo crente. Mas é um louvor, né? Eu acho que é Cassiane que cantava. Mas olha... Então... Veja... Samuel, nessa perspectiva de análise, aonde a estatística acerta, eu olho para esse menino e digo, coitado, ai, se lascou. Porque o que pode nascer de um ambiente de fracasso? E aqui eu tenho uma parada para falar para você. Porque a gente pensa assim, a gente tem as promessas de Deus sobre nós, e o que a gente faz? A gente olha para o cenário, e a gente diz, olha, nesse cenário não é possível. A pergunta é, quem diz que Deus depende de cenário para fazer o propósito dele se cumprir na sua vida? Aliás, posso te dizer melhor? Não, vou melhorar. Quem é que disse que Deus está limitado ao que você pensa ao seu respeito para fazer aquilo que Ele tem para você? Deixa eu te contar uma coisa, Deus é o único capaz de fazer tudo dar certo num ambiente onde tudo já deu errado. Quer que eu te dê uma prova na palavra? Pedro passou a noite inteira jogando rede, direita, esquerda, frente e trás. Jesus chegou e disse, joga de novo. Ele disse, mas deu tudo errado a noite toda. Mas agora não é sobre a rede, não é sobre o barco, não é sobre o lado, é sobre a minha palavra. Essa é a diferença. Oh, aleluia. A diferença é essa. Agora, príncipe, olha para cá. Se essa é a realidade de Samuel, a estatística diz que vai fracassar. Agora, opa, há uma esperança. Qual a esperança? Os filhos de Eli. Porque se o pai é um atribulado, mas se os filhos pelo menos for tudo crente e unido, há uma esperança. Oh, aleluia. Ofni e Finéias são uma esperança. Aí a Bíblia fala de Ofni e Finéias, capítulo 2, filhos de Belial. Sabe o que significa? Pessoas de baixa estirpe, sem caráter, sem moral. Então, quer um exemplo? Ofni e Finéias mexe com as coisas do templo, com o sacrifício. Ofni e Finéias mexe com as mulheres que adentram o templo. São inescrupulosos, são mau caráter, desonram os pais, a Deus, aos sacerdotes, aos servos dos sacerdotes. Se eu contar os detalhes, você fica com nojo desses meninos. Mas é a realidade da casa. Então, bom, se eu olho para eles, eu até posso esquecer já Samuel. Coitado de Samuel. É um adolescente extremamente estimulado visualmente pelo aquilo que ele enxerga. E isso é muito vivo e real. E aí eu posso dizer, bom, fechamos a Bíblia, terminamos aqui. Porque não há esperança para Samuel. Assim como não há esperança para você que os pais divorciaram, você aprendeu errado. Assim como não há esperança para você que não nasceu numa família próspera, feliz, e que tudo aparentemente deu certo até agora. Se você é o oposto, não esquece, bebê, não vai rolar, tá bom? Vai ser pobre a vida toda, vai passar necessidade sempre vai ser um mendigo da fé, nunca vai ter sementes para lançar, sempre vai ter uma mentalidade fechada, casamento nem casa. Não. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa sobre isso. Eu casei com a minha primeira namorada. E é minha última esposa, eu creio, em nome de Jesus, aleluia. Porque dá um trabalho casar também, que eu vou te contar. Eu encontrei minha esposa com 16 anos de idade. Eu apaixonei por ela, eu nunca tinha namorado com ninguém. Olhei aquela mulher linda, loira, maravilhosa, tudo que eu havia sonhado. Cheguei em casa e disse para minha mãe no primeiro dia, mãe, eu encontrei a mulher que eu vou casar. Minha mãe quase morreu porque eu sou o único filho homem. E ela tinha muito ciúme de mim, eu entendo ela. Brincadeira. Mas olha só que interessante. Eu me lembro que eu coloquei uma aliança assim, prateada, gigantesca no dedo. Quando você namorar, você vai fazer isso também. Você vai querer falar para todo mundo, estou namorando, gente, olha só. Antigamente não tinha essa parada de status na internet, né? Não, eu puxava assunto. Eu disse, vocês vão onde? Nós vamos lá almoçar em tal lugar. Quem está namorando pode ir também? Eu precisava falar para as pessoas. Aí eu trabalhava de estagiário na Caixa Econômica na época. Você sabe o que é o estagiário da Caixa Econômica? É aquele que usa colete azul. Escrito, não sei porque vocês estão rindo, isso não é para ser engraçado. É que está escrito assim, eu posso te ajudar.
O meu sonho sempre foi escrever naquele colete: eu preciso de ajuda, porque eu era o estagiário. Mas olha, brincadeira à parte, eu me lembro que um dia a gente estava na cozinha do banco e eu falei assim, para todo mundo, né? Gente, eu conheci a mulher que eu vou casar. Aí um funcionário falou assim: pior coisa que você vai fazer na sua vida. Ele era funcionário, era estagiário, ele estava certo, eu estava errado, obviamente. Mas olha só, ele falou assim: casamento é horrível, é terrível, e começou a pesar. Porque mulher só quer tirar dinheiro do homem, e não sei o quê, e foi, e pesou. Quando ele terminou de falar, irmão, eu era estagiário, minha coragem era tipo assim, 0,2, eu juntei tudo que eu tinha de coragem, a alma vazou, o espírito correu, ficou só a carne. Eu olhei para ele e disse assim: meu lindo, você é casado? Ele falou: não. Eu falei: então você é o quê? Ele falou: eu sou divorciado. Aí, irmão, aí eu juntei a coragem. Olhei para ele: então o teu conselho não me serve. Se eu quiser saber sobre casamento, eu vou perguntar para quem deu certo, não é para quem deu errado. Me lembro que naquele dia, no final da tarde, passei numa mesa, assinei algumas folhas e... Bom, mas aquele homem demorou para voltar a falar comigo. Jesus. Fui perseguido no banco, isso é verdade. Mas olha, esse é o problema. Vozes que a gente escolhe que vão dominar o nosso coração. A voz da estatística, a voz da palavra de maldição, ou aquilo que Deus tem para nós. E aí, ok, agora entra a resposta. E eu quero te apresentar a chave que muda a vida do homem: a voz de Deus. Samuel vai fracassar. Deus entrou no quarto de Samuel. Opa! eu vou dizer de novo para você: Samuel vai fracassar. Deus entrou no quarto de Samuel. Mexe com a voz de Deus não, irmão. Não mexe com a presença de Deus não. Não tenta desconfiar, porque a nossa vida poderia ser um fracasso, mas Jesus entrou na história. O Senhor entrou na história. Deus entrou na parada. E aí o negócio agora muda de ordem. E agora eu tenho uma palavra nova para dominar o meu coração. Agora o que vem adiante é a escolha da palavra que vai dominar a minha história. E aqui é extraordinário, porque eu vou construir um quarto rapidinho aqui. Uma porta, parede. Quarto pequenininho, uma kitnet. Samuelzinho deitadinho, eu chamo ele pelo nome: Samuel. Samuel levanta, sai do quarto, vai no Eli e diz assim: Eli, você me chamou? Aí ele diz: não te amei, volta a dormir. Eu sempre digo uma coisa: Deus tem um jeito único de falar com cada um. Pastor Josué, Deus nunca falaria comigo assim, porque eu nunca voltaria para o quarto depois dessa. Fala a verdade. Fala assim: o senhor me chamou? Não te amei. Posso dormir com o senhor hoje, senhor? Porque cada um Deus fala de um jeito, irmão. Um Deus usa um profeta, outro Deus fala através de sonho. Mas tem uma coisa que Deus sempre, nunca vai deixar de falar: a palavra. Então aqui foi com Samuel. Samuel está aqui, ó. Então só está nós aqui. Eu quando era menino, irmão, sabe quando você vai pegar água assim de madrugada? Ambiente controlado, pés controlados, passos devagar. Aí você ouve um barulho que você não fez. Eu já estava aqui. Ei! Tô chamando a polícia, hein? Precisa amadurecer, eu sei, mas até hoje é a mesma coisa, nunca mudou. Aí ele falou: volta a dormir, que eu não te amei. Aí o Samuel volta. Só que deixa eu te dizer uma coisa que está acontecendo. Oh, aleluia! Deus falava com o sacerdote. A responsabilidade era do sacerdote. E deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Aqui o sacerdote é que fracassou. E aí o medo de muitos é: pastor, na minha casa quem fracassou foi justamente o sacerdote. E aí eu quero te contar uma coisa linda. Na ausência do sacerdote, oh, aleluia! Na ausência do sacerdote, Deus levanta os meninos da casa como esperança.
Deus levanta os homens que ainda são meninos. Deus levanta as colunas de oração. Só pode dizer uma coisa: a minha casa, oh aleluia, a minha casa não foi através do sacerdote que veio a restauração, mas foi de uma mulher do círculo de oração, mamãe, 8 anos orando, dizendo: Jesus salva meu esposo, Jesus salva meu filho, Jesus salva minha mãe, a minha filha, que é a minha irmã. E agora, essa semana minha mãe mostrou o caderninho de oração dela, dizendo: eu quero que o meu filho seja um homem de Deus, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero que o meu filho seja um homem cheio da tua presença, Senhor. Jesus, que ele tenha um casamento feliz com a Paulinha, Senhor. Ei, não tinha sacerdote, mas tinha uma mulher de oração que Deus ouvia dentro do quarto. Ei, na ausência do sacerdote, Deus está falando com o menino. Vou te dar um outro detalhe: Deus falava e descia no Santo dos Santos. Mas nesse dia, o Santo dos Santos não estava no tabernáculo. Nesse dia, o Santo dos Santos entrou no quarto do menino para mudar a história dele. Chamou pelo nome. Samuel voltou para o quartinho dele. Opa, a porta abriu para fora. Deitou de novo. Falou. Aí Deus chamou ele: Samuel, Samuel. Samuel saiu do quarto de novo. Sabe o que é isso? Há resquício de Deus na voz de Eli. Há resquício. Deus já usou Eli. É que Samuel não sabia da fonte, só sabia do resquício. A Bíblia vai dizer, e ela é clara em dizer, que até então Samuel não tinha sido apresentado à voz de Deus. Aleluia. É que Eli não apresentou. Mas quando Eli não apresenta, Deus se apresenta. Eli: o Senhor me chamou, Eli? Ele disse: não, volta a dormir. Aí ele voltou a dormir. Abriu a porta, entrou no quarto. Só que deixa eu dizer, aonde que Deus está o tempo inteiro? No quarto. Deus não sai do quarto porque Samuel sai do quarto. Deus não para de chamar porque Samuel não entende. Deus não muda porque a gente muda. Deus não paralisa porque a gente paralisa. Deus não desiste porque a gente desiste. Deus não desacredita porque a gente não acredita. Deus não se altera porque a gente é alterado. Deus não desequilibra porque a gente é desequilibrado. Deus é Deus. Deus está no mesmo lugar, chamando da mesma forma. A palavra ainda é a mesma. Oh, aleluia. Tu és bom, Jesus. Que é isso? Meu Deus, eu preciso terminar. Eu não consigo nem cheguei à metade ainda. Aí Samuel sai do quarto, porque ninguém tem a obrigação de reconhecer uma voz que nunca ouviu. Porém, tem que ter responsabilidade de reconhecer uma voz que faz parte da rotina. O problema maior não é reconhecer uma voz que nunca ouviu, é esquecer uma voz que já transformou você. Ele diz: ô Eli, aqui, tá dando ruim já, hein? Vamos parar com a palhaçada. Tá filmando? Tem uma trollagem aí? Eu estou no quarto, tem alguém me chamando. Aí ele diz assim: olha, volta a deitar. E se a voz te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Você entendeu o que aconteceu aqui? Eli sabe o lugar dele e o lugar de Deus, só não se estabelece no lugar certo. Ele sabe que Deus é o Senhor e ele é o servo, só que Deus manda e ele não obedece. Ou seja, não adianta nada saber do princípio, não adianta nada saber das teorias todas, não adianta nada saber das receitas se a gente não coloca elas em prática. Sabe, meu lindo, vir para a conferência aqui de solteiro não faz você sair daqui namorando. Congregar numa igreja não faz você ser um crente. Ficar dentro de uma garagem não te torna um carro. É o que você faz com o que ouve que muda você. Não é aquilo que você anota e diz: olha que lindo, uau. A nossa geração está impressionada com o Evangelho, mas tem poucos vivendo o Evangelho. Ele diz: olha, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele sabe, mas não pratica. Agora, quem vai ter que definir se vai fazer ou não é o Samuca. E o Samuel está indo para o quarto. Agora ele sabe quem é, né? Entra ou não entra? Entra ou não entra? Por que você não entra?
Eu vou dizer de novo. Entra ou não entra? Cuida da sua vida, entra você. Parece engraçado, mas às vezes a piada é o teu coração, que está a vida inteira aqui, sabendo a voz que representa o teu futuro, mas ainda agarrado à voz que te prende no passado. Eu não sei se você percebeu, meu lindo, mas esse é o padrão que deu errado. Essa é a voz que te aponta para o sucesso, para a presença dele. Tem gente que está a vida inteira aqui, eu sei o que devo fazer para melhorar, mas não consigo abandonar o jeito do passado, não consigo abandonar a forma, sabe? Parece aquele que era soldado, aí apanhava do cabo. O dia que ele vira cabo, ele quer bater no soldado também. Chega uma hora na nossa vida que a gente decide: ou a gente se agarra com o passado, se torna cópia de um fracasso recorrente, ou a gente toma a decisão mais correta para se tomar. Abre a porta, entra no quarto, tranca a porta, espera Deus chamar pelo nome e diz: fala, Senhor. O teu servo ouve. Ei, Samuel acabou de passar a legitimidade das decisões da vida dele para a mão do Senhor. A partir de agora, servo, Senhor. Agora Deus estabeleceu um contato. Lindo, lindo, linda, aqui. A partir do momento que Deus entra, acabou. É uma marca eterna. Você nunca mais vai poder fingir que nada aconteceu. Há uma impressão que acontece. Não adianta, você está marcado para sempre. Eu sempre digo, pastor Josué, eu não sirvo para desviar nunca mais, porque já experimentei. Que papai, ó? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Quem disse que é água? Podia ser vinagre, podia ser álcool, podia ser qualquer coisa que tenha a mesma cor da água. Mas olha aqui, é água. E você pode querer falar o que você quiser para mim, não muda mais a minha opinião, porque eu experimentei e já sei daquilo que se trata. Essa é a diferença. Quem experimenta a presença de Deus não é mais refém de opinião dos outros, porque ele já sabe o que experimentou. A partir desse momento Samuel mudou. Meu Deus, oi, Samuel mudou. E agora eu preciso entender até o final, acabar aqui. Olha só, Samuel mudou mesmo? Como que eu sei se ele mudou? Calma, você vai entender. Deus chama Samuel, Samuel diz: fala, Senhor, teu servo ouve. Deus conversa com Samuel. Só que olha o interessante, o que Deus fala para Samuel sobre Eli, Deus já falou direto para ele no capítulo 2. Deus está sendo redundante? O que você acha? A resposta é não. Deus só está apresentando um modelo que deu errado, para que Samuel se desprenda daquilo, para que possa viver aquilo que Deus tem preparado para ele. Posso dizer uma coisa? Seu pai divorciou, você tem um padrão que deu errado. O que deu errado? Adultério? Então não seja idiota. Não caia na besteira de cometer o mesmo erro que fez a tua família inteira chorar. Seja fiel, seja íntegro, seja honesto, feche brechas. O que acabou com a sua família? Foi ausência? Não seja ausente, seja diferente. É a voz de Deus dizendo para você: ei, lindo, você tem, olha só, você tem um curso do que não fazer. Então ouça minha voz agora e aprenda o que fazer. Samuel está no quarto, Deus falou com ele, a parada é pesada sobre ele. A conversa não sei quanto tempo demora, só imagino que deve ter sido paulada para cima e para baixo. Deus entrou no quarto, eu não ia deixar ficar só numa conversa. Bom, só que lá no outro quarto tem um sacerdote desesperado dizendo: quero saber cadê o menino que não veio aqui até agora. Samuel acorda de manhã, sai do quarto. Os servos do Eli dizem assim: corre para o quarto do Eli que ele está querendo falar com você. Mas olha aqui, pega um detalhe. Você é bom de filme? Você pega detalhe? Sabe detalhezinho? Uma palavrinha que muda tudo? Você é bom? Sim ou não? Ah, que bom, vamos lá. Agarra aqui, ó. Na noite anterior, o menino Samuel entrou no quarto. Deus falou com ele. Na manhã seguinte, o profeta Samuel saiu do quarto.
Não. Jamais, imagina, Deus do livre, uma coisa dessa. Simples demais. Olha, na noite anterior, o menino Samuel entrou no quarto. Menino. Aí Deus falou com ele. Lembra que eu disse para você? Deus muda a nossa vida num contato, numa passada. Deus transforma, marca, muda a história. Ei, ele era menino na noite anterior, agora é profeta para a casa toda. Oh, aleluia. O profeta Samuel saiu do quarto. Agora ele tem uma palavra. Na noite anterior ele era refém de palavra, refém de modelo. Agora ele é o portador da palavra, agora ele é o padrão. Ele vai para o quarto do Eli, parece que eu vejo, irmão. É outra coisa aqui, ó. Pois não, o senhor mandou me chamar? Aí ele diz, eu quero saber o que aconteceu. O Sideu falou com você, o que foi que ele falou? Ele ameaça Samuel, se tu não contar, bom. Só que agora é um profeta. Samuel está vendo um menino por fora, mas dentro de Samuel Deus plantou um profeta. Acabou, ele era menino, agora é uma resposta. E talvez você não entende, mas o dia que Ana dobrou o joelho e orou dentro do templo, Deus respondeu Ana, e naquele dia respondeu Israel. Ana chorava por um filho, Israel chorava por um sacerdote, e Deus respondeu em uma oração só. Era um sacerdote, era um menino, mas já era um sacerdote. E aí ele está aqui, vou te contar tudo. Deus vai matar vocês. Resumir. Nossa, que pesado. Aconteceu? A Bíblia diz, nenhuma palavra proferida por Samuel caiu por terra, senão antes Deus a cumprira. Sabe o que é isso? Deus resguarda a autoridade que liberou sobre Samuel dentro do quarto. Ofni e Finéias vão para a guerra, morre. A notícia chega para ele, ele está gordo, cego, numa cadeira sentado, cai para trás e morre. Está faltando um sacerdote. Tá não. Teve um dia dentro de um quarto que Deus já tinha preparado o sacerdote. Teve um dia dentro de um quarto que um menino entrou e disse, fala Senhor, pois o teu servo ouve. E eu termino aqui agora. Meu lindo que foi me buscar, vem cá rapidão, você vai me ajudar. Vem cá. Fica aí. Porque essa palavra tem um problema só. É que passa pela esfera de ouvir a voz de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, não tem esperança. Então, chega uma hora que a gente decide ouvir a voz de Deus e se entregar para ela ou não. Mas lembra, Deus está no quarto e Deus continua nos chamando. Só que o problema da nossa geração é a quantidade de vozes que se estabeleceram à nossa volta. É muitas vozes que nós mesmos levantamos. Então, lindo, chega uma hora que você decide, cala as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Você fez isso, tá bom? E aí, eu vou te perguntar, você quer ouvir a minha voz melhor? Chega mais perto. Você entendeu o que aconteceu ou não? É que a gente pode pensar que a decisão que está sendo tomada é dele, mas quem construiu o caminho fui eu. Posso te exemplificar melhor? Todo o caminho foi Deus que construiu. Foi Deus que encontrou você. Foi Deus que atraiu você. O quarto foi Ele mesmo que construiu. Nada foi feito por você o primeiro passo. O primeiro passo sempre foi Ele que deu. Está tudo preparado, é só você tomar a decisão de deixar o Senhor controlar todas as coisas. Está tudo preparado, é só você deixar Ele se tornar aquele que toma a caneta da história da tua mão. Ei, deixar... Quer me ouvir melhor? Então eu vou te contar uma coisa. Deus não grita não, mas às vezes Deus fala mais baixinho. Sabe para quê? Para aumentar o nosso interesse. É nessas horas que você tem que chegar mais pertinho. É nessas horas que você tem que calar mais um pouquinho. É quando você diz, meu Deus, eu não estou ouvindo. Aí eu quero te dizer, Deus está te chamando, só que num tom mais baixo. Elimina ruídos, chega mais perto, vai para o ambiente de secreto. Ó, quer me ouvir melhor? Chega mais perto. Você quer me ouvir melhor?
Chega mais perto. Ih, esqueceu. É que eu construí uma porta no começo da mensagem aqui, ó. Ah, lembra? Só vê se não machucou a testa aí. O quê? Tem uma porta aqui. Você quer me ouvir melhor? Come on. Ai, tranca, deixa aberto não. Você entendeu o que aconteceu? Só tá você e eu agora aqui. Secreto. Sabe, você quer resposta? Tem coisa que não dá pra eu te falar na frente dos outros. Tem coisa que é só eu e você, secreto. Você quer resposta para os teus relacionamentos, para tua história? É aqui, ó. Vou te contar uma coisa que acontece só aqui. Tá com vontade de me abraçar ou não? Tá, né? Tô vendo no teu olho que você quer. Eu te entendo. Mas posso te explicar uma coisa interessante? Aqui dentro não é você que me abraça. E eu vou te explicar por quê. Porque você não me conhece tão bem. E para a gente abraçar alguém, o pressuposto é o mínimo de intimidade. E que você ainda não tem comigo. Quando a gente quer abraçar alguém que a gente não tem liberdade, a gente faz assim com a mão. A gente abraça com a mão assim, ó. Sabia? Quando a gente desejaria abraçar, mas a gente pensa, acho que eu não posso. Aí faz assim. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Diferente de você que não me conhece, eu te conheço. Eu vou te... Mais uma coisinha interessante. O mundo tentou deturpar a palavra intimidade colocando a figura do sexo junto. Mas a intimidade, uma das principais derivações, é uma glândula muscular que você tem acima do teu coração, chamada timo. Então, timo é onde passa todo o fluxo sanguíneo do teu corpo. É uma glândula muscular que faz assim, ó. Então, intimidade é quando o meu timo encosta no teu timo. É quando a batida do teu coração sente a batida do meu coração. Então, você quer me abraçar, mas não consegue. Tem liberdade. Agora, eu te conheço, eu que te abraço. Então, deixa eu te dizer, quando eu te abraço, não é eu te conhecendo, é eu te dando o presente de me conhecer. Tem gente que não entende, mas intimidade foi um presente que Deus deu para nós. É a gente alinhando o nosso coração com o coração do Eterno. É a gente enxergando o que ninguém enxerga. É a gente tendo perspectiva que ninguém tem. É a gente sentindo o coração do Senhor bater em cima do nosso peito. Sabe, gente cheia do Espírito Santo. Gente tomado pela glória de Deus. Gente que tem visão. Gente que não toma decisões erradas. Gente que as decisões que ele toma são pautadas no secreto, na intimidade. A vida dele é oposta dos que vieram antes, mas não é fruto de livro qualquer de autoajuda, não, é fruto de ajuda do alto. É Deus direcionando a história. É Deus. Você quer? Então só deixa rolar. Mas tem que entrar no quarto, porque isso só acontece aqui, ó. Oh, aleluia. Vou explicar uma coisa que você fez. E eu termino, que isso aqui é normal. Eu te entendo que você fez isso. Você bateu nas minhas costas. E isso diz uma coisa, não sei se você sabe. Isso é linguagem corporal básica. Quando eu bato nas costas, eu digo, para de me abraçar que tá bom. Sabia disso? Quando você bate nas costas, você está dizendo, tá bom, lindo, ei, tá ótimo. Só que comigo isso dá certo. Só que com Deus, você nunca vai fazer isso. Porque diferente de Deus, eu sou ruim, eu tenho problema, eu sou carregado de defeito. Eu não tenho as respostas para você, senão aquelas que Deus libera sobre mim. Agora em Deus, o dia que você fazer isso, você nunca mais vai querer soltar. E é nesse momento que nascem os crentes cheios do Espírito Santo. É neste momento que nascem os solteiros irresistíveis, que todo mundo diz, uau, como é bom conversar com essa pessoa, como é bom estar perto. É porque você não está perto de alguém que anda sozinho, você está perto de alguém que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, minha linda, Deus te abençoe. Ai, a porta, é que você quebrou a porta.
quebrou, né, irmão? Fica de pé, por gentileza. Eu quero orar por você aqui esta manhã. Aleluia. Pastor Josué, eu gostaria que o Senhor fizesse essa oração. Eu vou fazer um apelo. E é você quem toma a decisão aqui esta manhã. Oh, aleluia. Tu és santo.